Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Nerd Rider. Hoje falaremos sobre Halloween. Nada mais justo no dia 31 de outubro do que se falar sobre o Halloween, não é mesmo? Pois então, vou comentar sobre um dos monstros que tem se tornado mais popular atualmente, que são os zumbis. Então vou comentar com vocês um pouquinho sobre isso, mas primeiro de tudo, antes que eu me esqueça, o Nerd Rider agora tem uma página no Facebook, o link vai estar na descrição, é só você clicar e curtir. Tem o Twitter também, é o meu Twitter, você também pode clicar lá e curtir, ou me seguir no caso, né? Twitter a gente segue as pessoas, então vocês podem me seguir lá também. Constantemente eu atualizo alguma coisa, fotos de quadrinhos que eu compro, ou jogos e outras coisas mais que vão acontecendo. Eu tô sempre tirando uma fotinha, então vocês podem seguir para poder ficar ligados, ok? Primeiro de tudo, vocês devem estar ouvindo no fundo a musiquinha. O nome da música se chama Halloween, da banda Helloween, né? Então eu achei também nada mais justo, já que estamos falando sobre zumbis no dia do Halloween, que a gente tem uma música que seja apropriada. Pois bem, a gente vai falar sobre séries e filmes e jogos de zumbis. E vou fazer um questionamento aqui, eu quero que vocês, por favor, comentem se essas séries ou esses filmes são realmente sobre os mortos-vivos. Fica aí essa pergunta. E outra também que vai ficar, para vocês poderem comentar, é se vocês já leram The Walking Dead ou se vocês já leram Os Mortos-Vivos, né? Que é um dos nomes que também teve aqui no lançamento. Então, eu fiz uma pesquisa e aí eu fui pensando assim, poxa, na minha época como eram os filmes de zumbis e como eles estão agora, não só os filmes como seriados, jogos, etc. Então assim, eu acho que dá pra você, se você parar pra prestar atenção, dá pra perceber claramente que ocorreu uma mudança em como os filmes, ou então os quadrinhos, os desenhos e até mesmo os animes, desenhos nem tanto, mas os animes tratam os zumbis, né, como a gente encara os zumbis agora. Na minha época, quando eu era guri, os filmes antes eram sobre aquela matança. Era a matança desenfreada dos zumbis, com a intenção de mostrar como é que os seres humanos e as pessoas que estavam vivas se superavam, isso numa situação de apocalipse. Então a ideia dos filmes eram essa. Era mostrar os seres humanos sobrevivendo no meio de uma carnificina. Porque, visualize bem, você estava lá encurralado, você não, né? Os personagens estavam encurralados. E aí o que acontecia? Os zumbis invadiam. Era muito mais que eles conseguiam lidar. Sempre tinha um, sempre o preto, né? Sempre o negão era quem se dava mal. Então o que acontecia? Os zumbis atacavam e aí o foco era o braço do cara voando, as tripas saindo, o cérebro. Até tanto que por muito tempo os zumbis sempre só falavam cérebro. Eles só queriam saber de comer a cabeça dos outros, do cérebro, para você mostrar o miolo, né, pra galera. E eu acho que a intenção era essa, porque assim, pensa lá, década de 70, 80, tinha a produtora Troma, que era famosa por filmes B, aí, mas isso acabou se tornando popular ao ponto de que outros produtores acabaram fazendo. E a ideia era o que? Era chocar a galera. Ninguém nunca tinha visto isso, a galera não costumava ver quando ia pro cinema cérebro, ou uma pessoa sendo decapitada, ou uma pessoa sendo desmembrada por um monstro que ele comia e tal. Então isso chocava, as pessoas iam para se sentirem chocadas. Assim como hoje em dia filmes de terror é baseado tudo em fatos reais. Todos os 5 últimos filmes de terror que tem saído aí, Annabelle, Livrai-nos do Mal, Invocação do Mal, o REC, tudo isso, REC é de zumbis. Todos esses filmes de demônio é tudo baseado em fatos reais, Atividade Paranormal é tudo baseado em fatos reais, porque é o que vende agora, é o que assusta as pessoas, elas pensarem, poxa, se eu chegar em casa, eu chegar lá, tem um boneco, um action figure, alguma coisa do tipo, esse boneco vai estar vivo. Deus me livre, porque eu tenho alguns aqui, imagina os bonecos daqui me atacar, você é maluco, tô fora. Então tem essa situação de ser real pra chocar as pessoas. E aí, filmes clássicos de zumbis que foram feitos nessa pegada, que eu posso citar é A Madrugada dos Mortos e Despertar dos Mortos. Fica a indicação para quem não tiver estômago frágil de assistir. Talvez hoje você nem se sinta tão enojado, porque a gente vai crescendo e vai ficando algumas coisas defasadas, a gente sabe que aquilo é falso,
Então você fica, rapaz, velho, que tosco, que bizarro, você acaba mais rindo do que se sentindo assustado. Mas de qualquer forma, fica aí a dica. E aí então o que aconteceu? Aos poucos isso foi mudando. Os estilos dos filmes e seriados que passaram a surgir, seriados sobre filmes de terror, sobre monstros, zumbis também, foi mudando aos pouquinhos. Ser gore, né, que é a palavra que acabou se tornando os novos filmes de terror, gore, G-O-R-E, que veio do inglês sangue coagulado. Gore significa sangue coagulado. E o que você mais via em filmes de terror era o que? Adivinha? Dom Big Big pra quem adivinhar. Sangue. Então sangue era o que você mais via. Então por isso os filmes passaram a ser chamados de gore. Só que isso já não era mais o suficiente e nem era mais atraente, porque já se tornou tão comum que perdeu a graça. Então eu percebi que lentamente a ideia dos filmes e seriados e etc. começaram a mudar. Eu tô falando mais de filme porque o filme era e ainda é uma das mídias onde você tem maior incidência da mitologia zumbi, né? Então começou a mudar. Aí eu fico pensando assim, sim, beleza, começou a mudar, mas a partir de que ponto? O que fez mudar? O que teve de diferente pra do nada os filmes, seriados, etc. começarem a mudar? Eu acho, eu parei pra prestar atenção, e a partir de Resident Evil, quando foi lançado esse jogo, o primeiro Resident Evil e as duas sequências a seguir, né? O segundo e o terceiro, foi onde você teve uma mudança assim repentina, uma mudança sutil sobre essa visão. Você tinha os sobreviventes nos filmes antigos, confere. Você tinha zumbis nos filmes antigos, confere. Mas o máximo que você tinha à disposição dos personagens era um passado onde, olha, eu sou um cara da SWAT e eu sou feito pra matar. Detono todos os zumbis com um tiro na cabeça. Isso acabou. Quer dizer, ainda existe esses personagens que são o estereotipo do cara que é militar e nasceu pra matar zumbi. Só que você passou a ver também pessoas que eram donas de casas ou pessoas comuns e passaram a ter essa habilidade, essa capacidade também de sobreviver. Claro que no Resident Evil, como eu tava falando, você ainda continua tendo os personagens que tem uma base militar, no 1, no 2 e no 3. Só que se você pegar o Resident Evil 2, que pra mim dos três é o que tem a melhor história, é o 2, você percebe o Leon e a Claire já tem aquele lado mais humano. Tem a garotinha com que eles se preocupam, tem a questão do passado deles e como isso influencia, como eles refletem. Não, óbvio que não é uma profundidade assim, meu Deus do céu, e etc e tal, poxa, como é profundo, cara. Mas você percebe isso aos pouquinhos, né? Então essa premissa aos poucos foi mudando, de colocar as pessoas enclausuradas, cercadas de monstros, lutando para sobreviver, e somente isso. Você já começa a ter mais um pouco das emoções, a mostra, como é que eu posso dizer, se mostrando mais um pouco, sem medo de se expor. Mas o que eu quero falar, na verdade, o que realmente mudou a forma como a gente vê os zumbis hoje em dia, não só os zumbis, mas os filmes de zumbis hoje em dia, foi The Walking Dead. Para pra pensar a seguinte coisa: quando você começa a assistir The Walking Dead, como algumas pessoas me falaram, eu começo a assistir, mas aquele negócio de sangue e comer na cara dos outros e desmembrando, tirando pele, não sei o que, negócio nojento. Aquilo pra mim ali é uma prosopopeia, certo? O que é uma prosopopeia? É quando você vai usar um recurso pra mostrar uma outra coisa que você quer falar, sem necessariamente falar dela. Então você vê ali, um zumbi era um ser humano, né? Você tem todas as características de um ser humano. A questão é que ele é irracional, por isso a prosopopeia, porque é você dar uma capacidade de executar uma ação, um ser irracional e inanimado. Então, você vê o zumbi, que é um ser irracional, supostamente, ele é só instinto, ele não tem racionalidade. Olha, tô vendo esse cara aqui, esse gordinho, ele é gostoso. Cheio de gordurinha, mamãe, eu vou pegar esse daqui. Não, ele vai na pessoa que aparecer na frente, não importa o biotipo e nada. Então você pode ter aquela ideia que a gente já teve na psicologia de o homem é o lobo do homem, né? Fica essa dica. Não só o zumbi, como os outros sobreviventes também, que é o que a gente vê em Walking Dead. Depois de um tempo, o zumbi fica como fundo, assim, sabe aquele, o seu plano, o seu, oh meu Deus, papel de parede que você tem no seu computador? O zumbi fica como se fosse isso. O que importa é que o seu computador funcione, mas o papel de parede você pode mudar a qualquer momento.
Então assim, quando, em 2003, 2004, 2005, foi logo quando começou o quadrinho do Walking Dead, a gente já pode ver que filmes, ou seriados e até animes que surgiram nessa época, que tinham essa temática de zumbi, começaram a mudar. Então o Walking Dead pra mim já deixou de ser sobre zumbi há muito tempo. Eu acho que é só um atrativo. Olha, pô, tem zumbi, eu gosto disso, eu vou assistir. Mas quando você vai ver, cara, é sobre como um policial que pode dizer que ele era a personificação do bem. O Rick Grimes, que é o personagem principal de The Walking Dead, ele era a personificação do bem. Você pensava num cara bom, você pensava nele. E aí quando você vai assistindo, você vai vendo até agora que tá na quinta temporada, ele já é outra pessoa totalmente. Se você não viu os primeiros episódios, se você vou ver esse episódio aqui de Walking Dead na quinta temporada, você vai ver, porra, que cara escroto, o cara é filha da mãe, o cara bota pra lenhar em cima da galera, man. E você vai ficar de cara. Mas se você pega pra ver desde o comecinho, você vai ver como ele mudou. Não só ele, como o próprio filho dele, a esposa dele, todos os outros sobreviventes que ele conheceu na história, você vê como eles mudaram. E isso pra mim, assim, é de uma qualidade suprema. São poucas as pessoas que conseguem fazer histórias onde os personagens têm profundidade. É muito difícil. Então, assim, eu diria mais que The Walking Dead, em vez de ser uma série de terror ou de monstros, é mais uma série de drama. Perceba assim, eu sei que nem todo mundo tem essa paciência, mas assista 5 episódios. Ou assista pelo menos a primeira temporada inteira. Faça esse esforço. Eu sei que eu disse que se você não gosta de primeira, não adianta se esforçar, né? Não vou ficar me forçando a ver, mas faça esse esforço com The Walking Dead. Tente assistir pelo menos a primeira temporada, que aí você vai vendo como os personagens já começam a dar sinais de como eles vão mudar. E aí, meu amigo, você vai ficar fascinado por isso. Depois de um tempo você até esquece que tem zumbi. Claro que eles não deixam de existir totalmente, eles exercem papéis fundamentais em pontos chaves da história. Mas não é aquela coisa que só tem zumbi o tempo inteiro comendo gente, certo? Se você for assistir a temporada, tem lá 13 episódios, dos 13 os zumbis aparecem em 3. O resto é diálogo, é drama, é resolvendo situações e por aí vai, tá? Então assim, fica essa dica. Eu sei que algumas pessoas têm nojinho, mas façam um esforço. Assistam The Walking Dead que vocês vão ver. Leiam os quadrinhos. Eu gostaria muito de ler, mas é muito quadrinho que já tem lançado. Eu queria comprar os compêndios, só que os compêndios são difíceis de achar todos. Eles também são extremamente caros. Não é uma coisa que dá pra comprar assim de um dia pro outro. Mas eu pretendo. De resto, fica essa dica. Eu espero que vocês tenham gostado deste programa especial de Halloween, falando sobre zumbis. Claro que tem outros seres, né, mas aí seria muito difícil falar de todos os seres monstruosos e etc que tem envolvendo o Halloween. Mas fica essa dica. Quero deixar um abraço para todos. Não esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever no canal. Tem algumas pessoas que começaram a se inscrever. Eu gostaria de agradecer a vocês que se inscreveram. Por favor, compartilhem para as outras pessoas poderem se inscrever também. E aí, se você se inscrevendo, você recebe um e-mail, uma notificação assim que um vídeo novo sair. E eu também vou, toda vez que eu estiver gravando um episódio ou qualquer coisa do tipo, eu vou compartilhar no Facebook, ok? Então, um beijo e um queijo para todos. Sempre alerta no trânsito, seja pedestre, motociclista ou motorista, ok? Até uma próxima e Happy Halloween!